assim os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Porquanto, eis que naqueles dias e naqueles tempos em que removerei do cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, e lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por um vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia, e tal pago que vós me dardes. Pois, se me pagas assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém ao filho do grego para apartar para longe dos que termos. Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei os vossos filhos e vossas filhas pela mão dos vossos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai-vos os valentes, cheguei-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lançai das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde e descei, porque o largar está cheio, os vossos largares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões do vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. O 16. E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião. Esta palavra, eu acho que só o texto já nos deixa bem claro que nós não temos para onde correr. Ou façamos a vontade de Deus, ou nós vamos perecer no inferno. Eu gosto desses livros porque esses livros nos trazem a realidade de quando o povo de Israel estava em pecado, quando os povos eles estavam fazendo aquilo que não agradava a Deus. E tudo que não agrada a Deus, agrada ao homem. E se agrada ao homem, nós estamos errados. Que toda vez que a gente venha estar em um momento de confronto, em um momento de decisão, que nós vemos primeiramente analisar todo aquele cenário. Por quê? Porque uma certa feita eu estava no trabalho e eles questionaram a decisão, o meu modo de ser, na verdade. Aí eu falei, eu não posso te agradar sendo que eu agrado a Deus. O meu posicionamento é esse e vai continuar dessa forma. É difícil quando você chega para uma pessoa que é o seu superior e fala dessa forma. Para quem não tem meu número salvo no WhatsApp, tem escrito Jesus está voltando. Tem um coraçãozinho com fogo, Jesus está voltando, e depois tem 2 foguinhos. E me questionaram justamente por causa disso. Aí eu falei que se a empresa quisesse que eu mudasse, colocasse meu nome no WhatsApp, que eles me dessem um celular corporativo. E ali eu baixaria o WhatsApp e colocaria o número e colocaria meu nome, Lucas Fonseca. Quanto mais a gente colocamos o evangelho, quanto mais a gente fala de Deus, que as coisas acontecem. O inimigo se levanta. Se você não fala de Deus, se você não fala do evangelho, se você não se pronuncia, o inimigo ele vai continuar ali, ó. Tá fazendo a minha vontade, não vou fazer nada contra ele. Porém, Deus vai se chateando, Deus vai se chateando, Deus vai se chateando, até chegar uma hora que o Senhor se irá contra você. O Senhor irá se levantar
contra você. O Senhor irá fazer algo com que você mude seu posicionamento. Muitas das vezes nós já éramos para estar mais longe na nossa vida, seja espiritual, financeira, porém nós não estamos. Por quê? Porque nós procrastinamos. E toda vez que nós procrastinamos, nós estamos fazendo a vontade de Satanás. Nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, é quando os profetas lá, os menores, eles sentiam a dor de chegar e ir pregar a palavra de Deus, anunciar que é para se converter, que é para anunciar como Jonas. Ele correu, ele foi até a cidade de Nínive e anunciou que era para todos se converterem, todos fazerem jejum, até os animais jejuarem. O rei ouviu a voz de Jonas e o Senhor não destruiu aquela cidade. Jesus, ele veio como cordeiro, mas na segunda vinda virá como leão. O que nós temos feito para poder agradar ao Senhor? O que nós temos feito para poder seguir na linha reta? Quantas das vezes nós deixamos de agradar o Senhor para poder acreditar, agradar quem está do nosso lado, seja um amigo, um parente? Eu costumo dizer e digo que eu não tenho medo de nada. Eu temo ao Senhor. Como eu tive uma conversa, foi segunda-feira, não foi, pastor? O senhor? Segunda-feira com o pastor, relatando uma situação sobre algo de temor e tremor. Você ter tremor e temor pela palavra do Senhor não é você ter medo, é você respeitar. E muitos reis naquela época não respeitavam quando os profetas enviados por Deus iriam nas cidades para poder proclamar o evangelho. E nisso eles não obedeciam os profetas e Deus descia com seu fogo. Deus descia. E aqui em Amós, em Oséias, na verdade, fala assim: a exaltação ao arrependimento e promessa de perdão. Convertei-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, é a obra das nossas mãos. Não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará a misericórdia. Deus sempre vem mandando pessoas para poder nos consertar, para poder nos direcionar. Talvez a gente está ali, como a irmã falou, querendo que Deus fale conosco, que Deus use alguém para falar: olha, eu te vejo desse jeito, eu te vejo daquilo. Mas será que a gente ora também pedindo a Deus para que Deus use alguém para falar algo que nós venhamos nos consertar? Quando nós estamos errados, quando nós estamos ali fracos, que Deus manda a gente se levantar, ou até mesmo quando nós estamos presos em algum pecado, que muitas das vezes, principalmente os jovens, devido a algumas situações que eu já passei, que vieram conversar comigo, falar que estavam em certos tipos de pecado, que eles não têm coragem de chegar e falar. E Deus usa alguém ali para poder falar com eles. Deus fala, exorta eles, e eles sentem no coração, eles encontram forças através daquela palavra que o Senhor falou com eles para poder se consertar. Mas o povo de antigamente, o povo ele era duro. O povo, mesmo Deus, fazendo tudo o que ele fez no deserto, enviando as pragas no Egito, mas não, eles não cederam, eles fizeram algo que desagradara o coração de Deus, e isso machuca. Quem nós, eu ainda não sou pai, mas com fé em Deus esse ano que vem ainda serei, mas já vou profetizar, quem a gente como pai, quem a gente como pai, vê nosso filho de tal forma fazendo aquilo que não nos agrada, como é que nós não ficamos? Como é que nós não pensamos: será onde foi que eu errei? Mas eu dei isso aqui tudo para ele, eu dei um maná, eu botei uma coluna de fogo à noite, botei nuvem durante o dia para proteger eles, para cuidar deles, mas mesmo assim, o que eles fizeram?
bezerro de ouro, adorar outros deuses, e Deus só tendo misericórdia, só Deus misericórdia, tendo misericórdia. Até quando vai durar a misericórdia do Senhor em nossas vidas? Até quando vai durar a misericórdia do Senhor por esse mundo? Até quando? A Bíblia fala que as misericórdias é o fato de nós não sermos consumados. Então por isso que nós acordamos todo dia, para poder termos uma nova chance, para podermos fazer o melhor, para podermos anunciar o Evangelho de Deus. Aqui em Joel 12:2 fala: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Deus, Ele sempre vai pedir para que nós venhamos se entregar a Ele com o coração puro. Como a irmã falou, Deus não é mal educado, Ele é educado. Ele pede, bate na porta para poder entrar. Ele envia pessoas para poder dizer: filho, melhora isso. Filho, se conserta. Filho, por favor, filho. Pois chega uma hora que o Senhor se ira. Chega uma hora que o Senhor, Ele não tem mais como esperar. Ele prefere te preparar e te levar, quando Ele não quer te perder. A Bíblia nos fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e que só há festa no céu quando o pecador se converte. Ele não tem prazer em chegar e destruir tal bairro, tal cidade, tal país. Jamais Ele não tem prazer. Mas chega uma hora que não dá mais. Nós que somos pais com fé em Deus, o que acontece? Nós reclamamos com o nosso filho, reclamamos, porque nós não queremos bater. Porque, na minha opinião, surra não educa. Mas chega uma hora que não tem para onde correr. Você chama, dá 2 palmadas, a criança vai chorar e vai se aquietar. E ela vai ficar com medo de fazer aquilo novamente. Ou não, pode parar de fazer naquele momento, mas amanhã ou depois irá fazer novamente. Então, que a gente sempre venha nos entregar de coração para Deus, que a gente venha sempre em nossas orações, algo tão simples de se fazer, porém tem um poder e um impacto tão grande em nossas vidas, que é perguntar a Deus o que precisamos fazer para nos consertarmos, o que nós precisamos fazer para poder fazer o centro da vontade de Deus. Às vezes nós achamos que estamos ali no centro da vontade de Deus, mas nós não estamos. Nós achamos que estamos fazendo algo certo, mas nós não estamos. Porque nós estamos com a nossa mente cauterizada em algo que nós achamos que é certo. Porque nós vimos em tal lugar, nós lemos em tal lugar, mas será que você foi ler a Bíblia para saber se realmente era aquilo? Eu tenho a minha Bíblia Sagrada como a bússola da minha vida aqui na terra. Tudo que eu preciso fazer para mim está escrito aqui. E eu creio que para vocês também. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. O povo sempre clama pedindo salvação, pedindo resposta a Deus, pedindo bênção. Mas por que não pede para poder fazer a vontade de Deus? Por que não pede para que Deus arranque da gente tudo aquilo que não agrada a Ele? Por que não pedir a Deus para poder descer na casa do oleiro, para Deus poder te refazer? Dói demais.
Às vezes a gente pede a morte quando a gente pede isso e Deus atende. Mas é necessário. Em Amós 7, se eu não me engano, isso mesmo, fala assim, ó: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão, e o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do povo de Israel, nunca mais passarei por ele, mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com uma espada contra a casa de Jeroboão. O prumo, eu creio que todo mundo sabe, mas não custa falar, que é uma ferramenta usada que os pedreiros usam para poder construir uma casa, para poder levantar uma parede, para poder deixar uma coluna reta. Esse prumo é utilizado para poder nivelar, porque se algo começa a crescer torto, a tendência é cair. Porém, Deus mostra um prumo a Amós. Se hoje Deus colocasse um prumo em cada um de nós, será que nós estaremos aprumados na vontade de Deus? Será que nós hoje, dependesse desse prumo para poder ir para o céu, será que nós iríamos? Quando eu falo nós, eu gosto de me incluir principalmente, porque se primeiro o que eu estiver falando não me afetar, não adianta eu estar aqui. Não adianta eu estar aqui. Que a cada dia que passe, nós viemos pedir a Deus para colocar esse prumo em nossas vidas, que nós viemos pedir a Deus para poder nos endireitarmos, antes que a seara venha lançar a foice, porque já está madura a seara. Aqui não se fala de arrancar as frutas, porque já estão boas para consumir. Aqui não se fala que já está na hora do banquete. Essa seara aqui, ela fala: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, descei, porque o lugar está cheio, e os vasos de lagares transbordam, porquanto a malícia é grande. A iniquidade já chegou. Deus já se irou. Deus já falou: ou se conserta ou desce. Ou se conserta, ou eu vou enviar a destruição para aquela cidade, para aquele lugar. Às vezes nós não sabemos porque estamos passando por isso ou por aquilo, porque você está com a vida financeira abalada, você está com o casamento abalado, você está com tudo errado na sua vida, porque você não está fazendo a vontade de Deus. Você pode até não estar em pecado, mas só em você saber qual é o seu chamado, saber que você tem que orar, jejuar, pregar a palavra, evangelizar ou louvar, e você não faz, você também vai ser apertado. Será que não é fácil, irmãos? Não é fácil. Botem isso na cabeça de vocês, principalmente, que não é fácil atender ao chamado do Senhor. Vai ter momentos que você não vai querer estar aqui pregando, não vai estar aqui louvando, mas você vai ter que fazer para poder curar outras vidas. Vai ser necessário você poder renunciar à sua dor para poder curar alguém, porque naquele dia Deus vai te usar, seja em um abraço para uma pessoa, seja em profetizar para uma pessoa, seja poder entregar algo que Deus quer usar você para aquela obra. Então que a cada dia que passe, a cada segundo, milésimo das nossas vidas, nós venhamos pedir a Deus para colocar o prumo em nossas vidas, para que com isso nós venhamos nos endireitarmos e fazer a vontade de Deus, antes que a foice venha sobre as nossas vidas. Em algumas traduções fala sobre uvas que transbordam, trazendo a malícia.
Mas Deus, Ele é poderoso. Tem um louvor que fala da harpa, que eu amo esse louvor, que é em fervente oração. Que quando nós entregamos tudo no altar, realmente quando nós entregamos tudo no altar com o coração quebrantado e contrito, se for da vontade de Deus, Ele atende. Se for da vontade de Deus, Ele atende. Que quando você vier fazer algo para Deus, que seja de coração, que venha ser com o coração aberto, quebrantado e contrito. Muitas das vezes eu sou questionado porque eu ajudo todo mundo na empresa e sei fazer tudo em cada setor. E as pessoas costumam brincar que elas não gostam de gente solícitas, porque hoje em dia os valores estão invertidos. Se você é bom demais, você é peru. Se você é gentil, educado, você é homossexual. E nós, como cristãos, nós temos que quebrar isso aí. Nós temos que, tudo que nós formos fazer, fazer como se fosse para Deus. Colocar o nosso coração naquilo. Porque Deus é poderoso para nos recompensar a cada dia. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome